E aí, tudo bem contigo? Aqui é o Anderson que fala com vocês. Agora são exatamente 10h52 da manhã. Eu estou aqui na lagoa da minha cidade, novamente. Hoje de manhã assim, não tão cedo, por volta das 8h30, fui na feira com a minha família, a gente foi lá comprar algumas coisas. Terminando, eu vim pra cá dar uma volta aqui. Hoje está um clima legal aqui na minha cidade, tá preparando para chover, inclusive choveu a noite toda. E aqui eu tô parei um pouco para gravar esse vídeo, que eu estava refletindo sobre algumas coisas. Tem certas coisas, né, que a gente vai pensando assim, vê alguma coisa do nada e vem algumas ideias, e eu resolvi expor essas minhas ideias nesse vídeo, até porque é o intuito desse canal também, expor as minhas ideias para vocês. E o fato é que é interessante que na feira da minha cidade, acho que de qualquer lugar também, acho legal aquele aglomerado de gente de todas as idades, tá? Porque lá é uma feira que tem muita pessoa de idade, sabe? Pessoas ali com mais de 70 anos, e ao mesmo tempo você vê crianças ali com seus familiares. E é uma coisa interessante, né, essa questão de gerações, tem algumas coisas que as gerações anteriores carregavam com si e que foram espalhando assim com algumas pessoas, e outras coisas também que foram se perdendo, alguns costumes, como por exemplo, né, assim, esse pessoal mais antigo, pessoal de mais idade, eles são bastante, na maioria das vezes, como pode se dizer, bastante rígidos, certo ponto, com alguma coisa, compromisso, é tal hora marcada, é isso e ponto. Se você atrasa, se acontece alguma coisa e você chega além do horário que estava combinado, essa pessoa ela já fica agoniada, e assim vai também com outros valores e costumes. Como por exemplo, a sociedade hoje que a gente vive é uma sociedade bastante fria, pode-se dizer, sociedade que briga por muita coisa, e assim, às vezes muita coisa, as pessoas têm muitas ideias em comum, mas ao invés de se unir para chegar ali, não, preferem brigar entre si, assim, e assim, são várias questões, como política, é, tem aí aquela coisa na esquerda, direita, mas no final a maioria das pessoas, se a gente for analisar, a maioria das pessoas não querem o mal do país. O povo, nós cidadãos, nós queremos o quê? O bem. A gente quer um país que dê oportunidade, um país que ajude as pessoas mais necessitadas, um país que ofereça emprego. Mas a gente não fica debatendo questão como que a gente vai fazer para alcançar isso? A gente prefere ficar brigando, o meu candidato é o certo, o seu é o errado e vice-versa. Isso vai gerando uma desunião, uma discórdia que muitas vezes faz atrapalhar, né? E tem um ditado, né? Não sei se é bem um ditado, mas é uma frase que eu já ouvi em algum lugar, que é aquela coisa, né? Separar para conquistar. Então é isso que vem acontecendo. Fator religioso também. Hoje é uma briga danada entre o catolicismo e a religião, os protestantes, que é aquela coisa, eu vou pro céu, você não vai porque você faz isso, você blasfema por causa disso, e vice-versa, isso é heresia, não sei o quê. E o cara, o objetivo de todo mundo é conquistar o céu, pelo menos nós que somos cristãos. E assim, a gente tem ideias baseadas também, que essas ideias também são baseadas na forma como a gente vive, por exemplo. De religião, de certa forma, é uma questão também cultural. Por exemplo, se eu nasci numa casa que o catolicismo, minha mãe é católica, meu pai é católico, provavelmente as chances de eu ser uma pessoa católica também são maiores. Então, tem toda essa questão envolvendo, mas assim, voltando ao assunto, o objetivo para nós cristãos é alcançar o céu, alcançar a eternidade com o Senhor. Mas parece que assim, ao invés de fazer as coisas que Jesus, os mandamentos que Jesus nos ensinou, o que a Bíblia nos ensina, a gente fica o quê? Brigando, discutindo, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, você tá errado. Eu acredito que não é bem por aí as coisas. E voltando novamente a esse assunto de gerações, tem algumas coisas que são interessantes, porque pelo menos para mim, na minha percepção, eu tenho comigo que os pessoal de gerações anteriores, esse pessoal que hoje em dia tem lá por volta de 65 anos acima, eles eram mais agarrados, sabe, com seus valores, com seus costumes. Por exemplo, eram pessoas que, lógico, nem todo mundo sempre foi, mas eram pessoas que quando tinham a questão de honestidade, de não se vender por causa de uma coisa, seja dinheiro, seja um cargo político, seja qualquer outra coisa, eram pessoas que eram firmes, pessoas de pulso que se prendiam e agarravam aquilo, mesmo que poderiam ter acontecer melhoras na vida delas se vendessem alguma coisa, mas mesmo assim elas permaneciam firmes com a sua decisão, respeitando seus valores, seus costumes, aquilo que vem de família, né? Aquele ensinamento que vem de geração para geração. E hoje em dia, na minha geração, eu vejo que isso meio que foi por terra. Hoje, eu particularmente eu não compactuo muito com as ideias, a visão da minha geração. Eu sou uma pessoa que tenho aqui meus 23 anos de idade, mas até para conversar, sabe? Eu sempre preferi conversar com pessoas mais velhas, pessoas acima de 40 anos, porque são pessoas que parece que
a vida delas, o histórico delas, o jeito que elas enxergam, a visão de mundo, parece que são mais compatíveis com a minha do que quando eu estou conversando com uma pessoa de 20 anos, uma pessoa que parece que, sabe, é tudo bem superficial. Pra mim, as coisas não são bem assim. Eu sou uma pessoa, pode não parecer às vezes, mas eu sou bem profundo com algumas coisas, assim, tem algumas coisas que são minhas, que eu faço questão de defender. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que eu não gosto de puxar o saco de alguém. Uma coisa que eu detesto é puxar saco de alguém para conquistar alguma coisa. E outra coisa que eu também detesto é alguém puxando o meu saco, principalmente se eu entender que essa pessoa está interessada em algum benefício meu, alguma coisa que eu possa vir a oferecer. Então, são outras coisas também, como por exemplo, hoje em dia parece que é comum, sabe, aquela coisa de não respeitar o pai, não respeitar a mãe. As pessoas vão, saem, vão pra festa, voltam a hora que querem, não dão satisfação. Não sei se eu fui criado de uma maneira totalmente diferente. Eu tinha que dar satisfação sobre o que eu ia fazer, as coisas que eu vou fazer. E assim, sempre foi assim, desde eu sair de casa para mim ir para a escola. Quando eu voltava, assim, minha família perguntava o que aconteceu. Lógico, muitas vezes eu negligenciei muita informação, não estava na escola, então não falava tudo que tinha acontecido. Mas assim, tinha aquele interesse, sabe, também para mim, dos meus familiares também, você me entende? E como se diz, parece que a tendência das coisas hoje é cada vez ficar mais pior, né? Assim, quanto mais vão passando, vão vindo essas novas gerações, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Mas mesmo assim, se você... Eu tenho pra mim que eu tenho os meus valores, os meus costumes, eu vou fazer o possível para mim, para eu pagar isso, disseminar isso nas minhas futuras gerações. Que eu tenho, para mim, tem coisas que são inegociáveis, coisas talvez que sejam básicas, mas que têm um propósito maior e que vão influenciar muito lá na frente, de certa forma. Então, esse vídeo é mais só uma reflexão sobre a minha visão de mundo, como eu vejo as coisas e tal. Eu sou uma pessoa que particularmente não gosto muito de me envolver em polêmicas, sabe, brigas, tanto que eu sou uma pessoa de fácil relacionamento. Conheço pessoas em determinados ambientes. Eu sou aquele tipo de pessoa que qualquer ambiente que eu chegar, eu vou fazer pessoas, vou fazer amigos, na verdade. Então, não gosto muito de me envolver nisso, mas como estou dizendo aqui, eu só estou expondo a minha ideia, a minha visão. Às vezes, posso parecer até um pouco chato, talvez seja a minha alma de velho gritando aqui dentro, mas é isso aí. E se você gostou desse vídeo, dá a sua curtida aí, compartilha com alguém, comenta alguma coisa aí, o que você acha também, qual é a sua visão de mundo sobre essas coisas, tá? Que também vai agregar conosco.